Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Vasco. Eu sou Marques. Que quarta-feira, hein? Que dia. Que dia, que bomba. Enfim, não sei do que a gente chama. Vamos falar já já. Eu queria pedir para que antes vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem aqui o sininho. Sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo modo oficial, é o Oda Ser Vasco. Então sigam a gente lá nas redes sociais, vale tanto para Instagram, quanto para TikTok, quanto para Twitter. Então se inscrevam, sigam a gente lá, compartilhem os nossos conteúdos para que o YouTube, para que as redes sociais, para que todo mundo entenda a relevância, né, do nosso projeto. E com isso a gente apareça para cada vez mais gente, né? Então queria agradecer a todo mundo para estar sempre com a gente, dando sempre essa moral. E vamos falar dessa bomba de hoje, né? Acabaram com o futebol carioca. Eu acho que a gente pode dizer isso. Que bomba, né? Todo mundo esperando o jogo no Maracanã. Eis que vem a grande surpresa de o que poderia ser a mesma festa de domingo passado, com 62 mil pessoas. A gente vai ter um jogo em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, para 10 mil pessoas, enfim. Um pouco para mais, um pouco para menos. Sepultando completamente o futebol carioca, né? Eu acho que é o fim dos tempos. Eu acho que quando a gente acompanhou todo esse procedimento, ficou mais claro do que nunca de que os interesses individuais estão se sobrepondo aos interesses coletivos, com cada vez mais participantes em todo esse conluio, em todo esse interesse obscuro, né? Então, para quem não está tão por dentro, o Vasco, quando apresentou o envelope na semana passada, o Vasco esbarrado numa brecha que ele poderia ter, até porque se ele não fosse nessa linha, ele estaria eliminado, porque o governador pilotou o negócio de forma que excluísse o Vasco do Maracanã, quando ele colocou lá um mínimo de 70 jogos, e baseado nisso, para que não ficasse já eliminado precocemente, entregando o Maracanã de bandeja, o Vasco entrou com uma história de trazer parceiros de fora do Rio de Janeiro, para que se completasse a grade, parceiros que pudessem participar inicialmente, pudessem explorar de forma muito saudável o Maracanã, como bem dito para o presidente do Fluminense há um tempo atrás, que o Maracanã é de todo mundo, inclusive dos times de fora do Rio. Então o Vasco se baseou nisso para poder realmente não ser eliminado. E aí a gente começa a sofrer retaliação, né? Então o jogo de domingo passado, que quase não acontece, mas aconteceu porque como o mandante era o Vasco, né, todo mundo sabe que o procedimento é primeiro pedir autorização ao consórcio, mas se o consórcio não der autorização, o Vasco entra na justiça e consegue, e isso teria acontecido, não houve necessidade no último jogo, porque o consórcio acabou liberando. E para o jogo de domingo, como o mandante é o Nova Iguaçu, então o Nova Iguaçu fez o mesmo procedimento de solicitar o consórcio, e aí como o Vasco não poderia fazer nada, a não ser dar um suporte jurídico pro Nova Iguaçu, numa eventual imbróglio, o Nova Iguaçu, quando ele solicitou, o retorno não veio, todo mundo sabe que de forma proposital o retorno não foi dado, foi dando limite para que o local tivesse que ser definido, questão de PROCON, de venda de ingressos com tantos dias de antecedência precisa ter do jogo. E aí deram esse banho-maria, e aí o Nova Iguaçu optou por não brigar nem com o Flamengo nem com o Fluminense. Por que será? É o nosso outro questionamento. É mais um que entra nessa sacola, né? O Nova Iguaçu não quis entrar na justiça, porque na justiça ele conseguiria facilmente, dada a jurisprudência dos últimos jogos, mas ele optou por não fazer isso. E ele sim já teve a iniciativa de jogar o jogo para a Volta Redonda. O Vasco não pode fazer nada nessa história, precisa acatar. E a gente aqui, como torcedor vascaíno, como torcedor carioca, como torcedor brasileiro, a gente lamenta muito esse tipo de transcorrer, essa coisa obscura, suja, birra por um lado, sujeira por outro, mas o Vasco, no final das contas, é prejudicado novamente. Inclusive no momento em que a gente fala tanto da violência extracampo, de diretores, de executivos, e que acaba reverberando na torcida, né? Eles acabam associando tanto a atitude dos dirigentes com a atitude dos torcedores nos estádios. E aí o que a gente faz é praticamente incitar uma violência, tomara que não tenhamos, mas acaba incitando, por quê? Porque se o Vasco passa pelo Nova Iguaçu no domingo, aí a gente, por
contrato, né, por estar lá no regulamento. O Vasco vai jogar os 2 jogos finais, provavelmente contra a Mulambada. Então teremos 2 jogos Vasco e Mulambada, em que fora do campo são os 2 maiores embates nessa história do Maracanã. E aí o resultado, que tomara que não seja, mas o resultado a gente já sabe qual é. Reverbera na torcida, torcida se revolta por atitudes dos seus dirigentes, e aí a gente tem que rezar para que nada de grave aconteça. Então, ou seja, o que acham que é um negócio que está acontecendo muito fora do campo, estoura completamente dentro de campo. E dentro dos torcedores, nas arquibancadas. Enfim, a gente fica muito triste. O fato é que a gente vai ter que ir para a Volta Redonda, vamos ganhar dos caras. Infelizmente, o Nova Iguaçu, que poderia estar ganhando visibilidade positivamente falando só, acaba se apequenando, né, se colocando, se submetendo a uma situação como essa. É uma pena, mas vamos acatar o que tiver que fazer. Então, já deve abrir os ingressos. Torcida do Vasco que deve estar enchendo lá o estádio, mesmo sendo um estádio muito ruim de acesso, é um estádio frio, estádio uma merda, né, vamos dizer assim. Mas a gente vai ter que jogar lá naquela bosta. Então vamos jogar lá, vamos para a final. Daqui a pouco abre a venda de ingressos. Vim aqui excepcionalmente para poder falar isso com vocês. A gente vai estar vindo aí com maiores detalhes, com maiores notícias, mais atualizações. Hoje ainda, amanhã. Tá? Queria muito agradecer a todo mundo, desejar uma quarta-feira maravilhosa, uma quarta-feira maravilhosa para todos os vascaínos que não se abatam, estão querendo derrubar a gente, mas não vão conseguir. Quanto mais tentam derrubar o Vasco, mais a gente se agiganta. Então, mais uma vez eu queria pedir para que vocês ativem aqui o sininho, deem um like aqui nos nossos conteúdos, não deixe de dar aquele like que a gente precisa bastante. Sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco. Instagram, TikTok, Twitter, que a gente está lá nas redes sociais. Queria agradecer a todo mundo, um sábado, uma quarta-feira maravilhosa para todo mundo. E ó, não esqueçam jamais, aqui é Vasco, caralho! Este recado é para você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobmar. Vem sem medo.